Irmãos, boa noite. Nós estamos aqui em mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido você para que louve ao Senhor conosco em mais um culto de quinta-feira. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo em nosso culto. E nós iremos declarar que este Deus é grande. Vamos orar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ouça mais uma vez, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 100. Nós iremos ler o
o primeiro, o segundo e o quinto versículo. Salmos bem conhecidos, Salmos, capítulo 100, 1, 2 e 5. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. E o versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Convido você, mais uma vez, para que abra o seu cantor cristão, hino de número 377, não sei porquê. O Espírito diz que mais eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Cantemos. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, verbo seu consolador real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de amor é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor irá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Que você possa ter um restante de semana na presença do Senhor. Se cuide, e domingo nós nos encontraremos mais uma vez na EBD online e à noite no nosso culto. Abraços. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos poderosamente. Senti muito honrado pelo convite do meu amigo, o pastor Francisco, de poder compartilhar a palavra com os irmãos nesse dia, num culto dos irmãos. Muito obrigado, pastor Francisco, e eu queria aproveitar de antemão, dizer que eu estou muito feliz, meu amigo. Fiquei muito feliz quando eu vi a imagem de você chegando na sua casa, abraçando a Patrícia, abraçando os seus filhos. Como nós oramos por você, como eu me alegro, Francisco, meu amigo Chico, saber que você está em casa, que graças a Deus você está se recuperando dia após dia e daqui a pouco está 100% top, sabe? Um pastor de ouro, irmãos. Deus abençoou vocês com um pastor excelente, um grande amigo, a Patrícia, sabe? Um casal top, pessoas especiais, muito importante para a nossa história de vida. Eu tenho um carinho profundo. Cuidem muito bem do meu amigo, cuidem muito bem da família pastoral, porque cuidando deles, estão cuidando dos filhos de Deus. Nós somos um corpo, somos irmãos, devemos amar uns aos outros. Eu sei que essa igreja é uma igreja amorosa, é
é uma igreja de Cristo Jesus, é uma igreja abençoada e que presenteou com um pastor abençoado. Meu amigo, Deus continue te abençoando, se cuide. Estou querendo ver você o mais breve possível para que possamos estar juntos. E quero dizer para você que eu gosto muito de você. Após, irmãos, não tem como tirar esse muito falar de um amigo pessoal. Venham saudar os irmãos que após esse momento do louvor que a igreja teve, tem tido continuamente. Queria trazer uma reflexão para os irmãos. Mesmo à distância, eu queria trazer essa verdade. A oração e a pregação não tem limites. A gente pode falar de Deus onde estivermos, de Deus nos deu uma plataforma, uma maneira de se comunicar e juntos nós vamos declarando a grandeza desse Deus perfeito em majestade, porque entendemos quem é esse Deus perfeito. Queria ler com os irmãos um texto que tem sido profundamente vivenciado nos dias que se passa a história de uma igreja contemporânea. Paulo Senhor nos afirma que essa verdade se renova a cada manhã. O profeta Amós, no capítulo 8, no verso 11, nos traz uma verdade que eu acho lindo esse verso. O profeta Amós é um dos profetas menores, tenho certeza que os irmãos têm consciência disso, só são 9 capítulos. E o profeta Amós, no verso 11, no capítulo 8, ele relata que vai chegar o dia que o povo não vai ter nem fome nem de comida e nem de bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E esse tem sido esses dias, fome de ouvir a palavra de Deus. E ao ler essa preciosa verdade que relata e revela quem é esse Deus de amor, tem um texto lindo que eu quero ler com os irmãos, que está em 2 Crônicas, o capítulo 7, o verso 15, verso 14 e o verso 15. Tenho certeza plena que em algum momento na vida dos irmãos, na caminhada cristã dos irmãos, os irmãos já leram esses versículos. Tenho certeza que os irmãos já ouviram mensagens como texto base, falando sobre dessa preciosa verdade. E aí eu quero trazer à memória da Segunda Igreja Batista em Pedro Canário, que isso é um fato. Nesse ano de pandemia, estamos com um ano caminhando para 2 meses de pandemia e vivemos momentos muito difíceis. O nosso amigo, o pastor Francisco, sua casa e tantos outros vivenciaram isso, essa dificuldade dessa enfermidade, amigos, conhecidos que nos preocupa. É um tempo estranho, é um tempo adverso, é um tempo onde os comerciantes estão desesperados, angustiados. Pessoas estão com medo de perder o seu emprego, a igreja vive essa situação complexa, o que fazemos, o que podemos fazer, que maneira vamos lidar com tudo isso. É um tempo estranho, é um tempo muito difícil. Nenhum pastor foi preparado para uma pandemia, nenhum seminário deu essa formação, não tem nem pós, nem mestrado em teologia que tinha essa grade, esse ponto a ser trabalhado. Tudo é novo para todos nós e pedimos a Deus uma orientação, pedimos a Deus sabedoria, como declara em Tiago, porque Ele vai nos dar sabedoria para nós saber a melhor maneira de agir nesses dias tão estranhos. E aí veio no meu coração, irmãos, 2 Crônicas, o capítulo 7. Mas antes de abordar o versículo, texto base, o verso 14 e o 15, eu queria trazer um pouco à sua memória a grandeza do texto. O texto relata que tudo começa com uma oração. Está pronto o tabernáculo. O maior desejo de Davi. Davi ele não pode construir o tabernáculo, mas ele prepara todo o material e Salomão conclui esse objetivo. Os irmãos lembram que nós vamos encontrar 3 figuras de tabernáculo. O primeiro de Moisés, que andou pelo deserto. Depois uma tenda provisória que Davi fez quando trouxe a arca para Jerusalém. E aí ela fica numa tenda provisória e ele prepara todo o material. E agora sim está pronto o tabernáculo. Tabernáculo para adorar ao Senhor com todo um esplendor, com toda uma majestade, feito com o melhor para esse Deus perfeito. E aí Salomão faz uma oração. O texto não narra essa oração, mas que ele faz uma oração. E ao terminar essa oração, acontece um mover lá da época de Moisés. Vem um fogo, um mover da glória de Deus que entra naquele tabernáculo,
que as pessoas ficam maravilhadas com aquele momento, assim, admirados. Alguns colocam que tinham mais ou menos de 3 a 4 milhões de pessoas, sem contar mulheres e crianças, juntando a proporção toda, dava quase 6 milhões de pessoas. Asaf, que viu a arca chegando em Jerusalém, agora está regendo esse coral. E aí, diante desse mover dessa glória, os sacerdotes não conseguem ficar em pé, todos se prostram, a nação se prostra, homens e mulheres se rendem aos pés do Senhor, e a glória do Senhor, a mesma glória que esteve com Moisés conduzindo um povo pelo deserto, se revela, e eles ficam impactados, rendidos aos pés do Senhor, prostrados na presença de um Deus perfeito. E nesse mover, de repente, depois desse momento de rendição, os levitas pegam os seus instrumentos preparados por Davi e começam a declarar: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Lembra do Salmo 118? Quando afirma isso, que as nações digam que o Senhor é bom, que os sacerdotes digam que o Senhor é bom, que entre os povos digam que o Senhor é bom, porque Deus é bom em todo tempo, o Senhor é bom, não é mesmo, meu amigo pastor Francisco? E todo Deus é perfeitamente bom. E no teu santo amor, Ele cria, sustenta e dirige todas as coisas. Assim afirma Langston, e eu concordo com esse pensamento pessoal. Nesta grandeza plena, eles começam a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Do outro lado, os sacerdotes pegam as suas cornetas e começam a tocar as suas cornetas como um despertar, e um povo adorando e gritando: o Senhor é bom, e a glória do Senhor naquele lugar. Que momento, que culto lindo! Que vontade estar nesse culto, que momento único na história de uma igreja. A igreja está adorando, a igreja está sendo envolvida pela glória de Deus. E nós precisamos ser envolvidos por essa glória nesse tempo tão estranho como nunca. Essa festividade durou 7 dias. E ali ele mata 20 mil bois, 120 mil ovelhas. Há um sacrifício, há uma rendição plena. Não há dificuldade em dar o melhor para Deus. Foi pleno o apresentar a Deus esse culto. E na conclusão dessa cerimônia, no 8º dia, há um culto solene, há uma ata, há um registro. Tudo é registrado, tudo que foi feito é apresentado a Deus como registro, como memorial daquele culto ao Senhor. Como um culto de fundação, uma ata de fundação de um culto. E aí, querido, Salomão vai para casa, vai para o seu palácio, vai descansar. E é aí que eu acho o momento mais lindo, que Deus visita Salomão. Que Deus começa a conversar com Salomão, não naquele palco, não naqueles 7 dias de celebração, onde foi tanto mover, tanto sacrifício, tanto momento de júbilo, não. Foi em secreto, sem holoforte, sem lâmpada, sem nada. Foi no recanto de uma vida pessoal com Deus. Deus não dá oportunidade a Salomão para viver esse esplendor diante de um povo, mas Deus se revela a ele em secreto. E aí Deus vem conversar com ele, e aí Deus responde a oração de Salomão. E Deus fala para Salomão o que ele espera desse povo. E eu gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14 e o verso 15, que nos declara a seguinte verdade bíblica para a edificação dos santos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia que passamos, obrigado porque estamos caminhando para a conclusão de mais um mês na nossa história de vida. Obrigado que está às portas o mês das famílias, que o Senhor venha abençoar todas as famílias da Segunda Igreja Batista, ó Deus, em Pedro Canário. Esteja abençoando cada lar que está ouvindo essa mensagem, esteja abençoando a família pastoral. Que o Senhor abençoe esse momento de reflexão dessa verdade tão preciosa. Nos edifica por meio da Tua verdade. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar um tema com os irmãos: se o meu povo se humilhar e orar. O tema é baseado na própria palavra do Senhor nosso Deus. Salomão acaba de construir o templo e é um momento de celebração. E aí Deus vem falar com ele de uma maneira muito especial.
Se você conseguir ver do texto algumas verdades, você vai perceber que Deus quer abençoar a sua igreja. Deus sempre quer abençoar o seu povo. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que Deus quer abençoar o teu povo. O povo dele, a igreja dele, a menina dos seus olhos. Do verso 1 ao verso 14, ele diz: se nós obedecermos, ele vai nos abençoar. Na cidade, no campo, aonde estivermos, Deus vai nos abençoar. Eu e você não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor. Elas vão nos seguir se nós obedecermos ao Senhor. Deus está disposto a nos abençoar. Ele quer abençoar o seu povo que se chama pelo nome dele. E é isso que eu venho colocar para os irmãos, que possamos se humilhar na presença de Deus, para que a bondade de Deus venha se revelar na nossa vida. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 verdades que eu consigo entender desse momento na história de uma igreja. Nós precisamos se humilhar diante de Deus. E qual é o significado da palavra se humilhar? Quando olhamos para o dicionário, a palavra se humilhar significa submeter-se. Eu e você precisamos submeter à vontade de Cristo Jesus. Submeter ao senhorio de Cristo Jesus, ser submisso a Cristo e caminhar por Ele e permitir que Ele governe a nossa vida. O segundo significado da palavra humilhar é render-se. Nós precisamos se render a Cristo Jesus. Render totalmente, abrir mão do nosso alto ego, da nossa vaidade, nos rendermos a Cristo. E o terceiro significado é prostrar-se. Se a igreja de Cristo conseguir submeter, render e se prostrar, se humilhar, Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai ouvir a nossa súplica, a nossa busca por Ele. Se humilhar é submeter a Deus, é tornar-se dependente de Deus, é declarar que Deus tem o controle da minha vida, do meu lar, da minha história, do meu casamento, dos meus filhos, é entregar tudo nas mãos de Deus, é afirmar que a minha vida está nas mãos de Deus. E precisamos abrir mão do controle e colocar tudo diante de Deus, se humilhando. Senhor, governe todas as coisas, conduza todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Se humilhar é se render, como colocamos nessa noite. E precisamos viver esse processo de rendição. Aquele que se humilha, ele se torna dependente totalmente de Deus. Então, segundo a Igreja Batista em Pedro Canário, se renda nessa noite diante de Deus. Comece plenamente a ter esse coração rendido aos pés do Senhor, quebrantado. As lutas devem nos fazer se aproximar de Deus e não nos afastar, mas nos fazer correr para a presença de Deus, para diante desse Deus. Se humilhar é se prostrar perante esse Deus, e como igreja militante, precisamos se prostrar diante de Deus. Prostrar é lançar aos pés do Senhor, que tudo está no controle dEle, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso passar em Cristo, tudo eu vou vencer nele, tudo eu posso viver pelo nome dEle. Aquele que tem todo o poder, aquele que governa todas as coisas, porque eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida e que não há outro Deus perfeito a não ser Ele, Deus da minha salvação. Que nessa noite, meus irmãos, possamos ouvir o desejo do Senhor, como foi feito por Essa e se revelar ao coração de Salomão. Que possamos entender o clamor de Deus Pai, quando Ele afirma essa verdade: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Que possamos literalmente buscar ao Senhor com o segundo pedido do Senhor, por meio da oração. Orarmos ao Senhor. Precisamos de uma vida de oração. Orar, falar com Deus faz bem para a nossa alma. Tem um louvor que expressa essa verdade e é uma verdade. Falar com Deus faz bem para a minha alma. E precisamos buscar a Deus em oração, porque sem oração somos semelhantes aos espias que conseguiam entender que havia uma terra prometida, que havia frutos que precisavam de 2 homens carregar um cacho de uva, mas não conseguiam entender que Deus era maior que os gigantes. Uma pessoa que não tem uma vida de oração, ela é muito racional e ela não consegue olhar com os olhos da fé. Ela não consegue entender que Deus é maior que Golias, que Deus é maior que Faraó, que Deus é maior que qualquer adversidade, que quem vai pelejar por nós é o Senhor, Deus da nossa vida, o Senhor que está acima da medicina, porque Ele é o médico sobre todos os médicos e capacita o homem, e se quiser Ele faz o milagre acontecer para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Por meio da oração conseguimos se aproximar de Deus e conhecer a Deus.
E quanto mais nós oramos, mais o nosso coração fica sensível e quebrantado, enamorado por Deus e desejando a Deus. E assim deve ser a nossa história de vida, um coração enamorado por Cristo Jesus, apaixonado por Deus Pai, desejoso cada dia em querer conhecer a Deus. Precisamos ter esse coração rendido. O texto nos afirma essa verdade tão linda e tão bela, quando ele afirma sobre orar e buscar ao Senhor. Precisamos buscar plenamente esse Deus. Precisamos ter um coração que busca, que deseja Deus. Quando nós lemos Jeremias capítulo 29, o verso 3, ele coloca: busque-me e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu acho tão lindo quando o profeta Joel ele coloca que Deus espera que nós possamos rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração. Quando nós buscamos a Deus de verdade, nós não rasgamos as nossas vestes. É muito fácil rasgar uma camisa, é muito fácil raspar uma cabeça, é muito fácil você andar descalço, é muito fácil você vestir um pano de saco. Isso é fácil. Eu quero ver rasgar o coração diante de Deus. Porque quando rasga o coração, só Deus vê. Homem nenhum consegue ver um coração rasgado, a não ser Deus. Que possamos rasgar o nosso coração numa busca por Deus, um desejo por Deus, um anseio pela presença desse Deus. Que você possa querer viver isso plenamente com Deus nessa caminhada cristã, de um coração rendido a Ele. E eu quero encerrar nessa noite com um último ponto. Eu e você precisamos nos arrepender daquilo que tem desagradado a Deus. E esse é o tempo da igreja orar, pedindo a Deus que o Senhor venha nos arrepender, que o Senhor venha mudar a história da nossa nação, que Deus venha abençoar o nosso estado, que Deus venha abençoar o nosso município, e nós se arrependemos de tudo aquilo que desagradou a Deus. Como igreja do Senhor, como povo, que o Senhor venha nos perdoar pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão do seu povo, que chama pelo nome dEle. Precisamos nos arrepender, um verdadeiro arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, de mentalidade, que resulta em uma mudança de ação. Quando nós se arrependemos de verdade, há uma mudança transformadora na nossa história de vida. Arrependimento é mudança da forma, da maneira de pensar e de agir. Eu vi uma vida transformada, mudada, porque eu me arrependi das minhas transgressões. Eu sei o que eu fiz era errado, então eu já não vivo mais aquilo que é errado, porque o que é errado me separa de Deus, porque o pecado me afasta de Deus. E como uma nova criatura, eu quero estar cada dia mais próximo do meu Deus. Arrependimento é mudança de transformação de caráter, de postura, de uma vida, de uma consciência moral do que é ético, daquilo que desagrada a Deus, uma vida compatível ao querer de Deus. Isto é abandonar o pecado, virar as costas para o pecado e conhecer a Deus plenamente, deixar os erros para trás e buscar o perdão de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho profundamente belo. Eu acho que você já ouviu, se você não ouviu, vou deixar você pesquisar para saber quem é o autor dessa frase. Ele diz o seguinte: ou esta palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Eu acho linda essa frase. Essa palavra vai te confrontar a uma mudança, uma transformação. E aí, quando a gente vive essa transformação de mentalidade, de ação, a gente consegue se afastar do pecado, porque essa palavra tem o poder de mudar a nossa história de vida. Sabe qual é o clamor depois de um culto tão lindo que Salomão prestou a Deus? Veio a resposta da oração de Salomão a Deus. E aí eu quero encerrar com esse texto e orar com você nessa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então vamos orar a Deus, eu aqui da minha casa, você onde você estiver, porque Deus quer ouvir a nossa oração e o nosso clamor é para que o Senhor tenha misericórdia de nós
e que o Senhor venha intervir na nossa história de vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu agir na vida de tantas pessoas, na vida da família pastoral, do pastor Francisco, da Patrícia, dos seus filhos e de tantos outros irmãos na fé. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, perfeitamente bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da tua igreja e zelado pelos meus irmãos na fé. Mas pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e venha rasgar os céus, como declara o profeta Isaías no capítulo 64. Fenda os céus, rasgue os céus e desça no nosso meio, porque já fez maravilhas no passado, então se revele hoje, fazendo as mesmas coisas, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a nação brasileira, abençoe o Estado do Espírito Santo, abençoe Pedro Canário, abençoe os demais municípios, ó Deus, abençoe a tua igreja militante, abençoe os meus irmãos na fé, abençoe quem está no hospital nesse exato momento, ó Deus, aguardando o atendimento, abençoe quem está num leito, ó Deus, de um hospital entubado, abençoe a família que está angustiada. Filho Davi, tenha misericórdia dessa pessoa, tenha compaixão dessa pessoa, ó Deus. Tenha, ó Deus, misericórdia daqueles que estão chorando, consola os que choram, ó Deus. Abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe, ó Deus, que estão alegres, regozijando, ó Deus, igual nós se alegramos com a recuperação do nosso irmão, do pastor Francisco. Abençoe, ó Deus, a tua igreja militante. Abençoe que esse ano nós possamos viver uma resposta de conhecer ao Senhor, de uma intervenção do Senhor, porque dependemos de ti como igreja do Senhor. Esta é a minha oração. Esse é o meu pedido ao Senhor. E responda segundo a tua vontade. É o que eu peço no teu precioso nome. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham uma noite abençoada. Tenham uma semana de bênção, um prenúncio de um novo mês de maio, o mês da família festivo. Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe a Igreja de Cristo Jesus. Fiquem na paz.